Um século do fast food, da comida rápida, do marmitex religioso. Então tudo vem muito rápido, tudo é pronto já para você comer e sair a mil. Tanto é que isso se reflete até mesmo nos erros mais primários, como o caso que a professora disse aqui, erros de língua portuguesa. Se você come R's e S's, quanto mais com teologia, não é verdade? A gente está num nível de igreja onde falta a fome do aprender. Até se tem fome de aprender, só que não se sabe direito onde comprar a comida. Não é verdade? Porque o balcão da religiosidade está vendendo comida muito barata, muito rasa, sem conteúdo. Eu louvo a Deus, irmãos, pela oportunidade que a gente tem aqui nessa igreja, nesse ministério, de estar despertando para um movimento como esse. A gente ter um tempo para pensar. O que eu quero que vocês façam, pelo menos nas minhas aulas, eu tenho certeza que os professores também vão querer isso, venha com a cabeça aberta para pensar. Amém, irmãos? Se você trouxe material aí, papel e caneta, por favor, aprenda a anotar o mais rápido possível. Se você não trouxe, traga na próxima aula. Não confie na memória porque ela é traiçoeira. É importante a gente aprender a pensar, querer pensar, vasculhar a coisa, buscar. Nós estamos, como eu falei agora há pouco, no século das coisas rápidas, então isso aborta o pensar. A maioria das pessoas são educadas pela televisão, e como a televisão te apresenta só imagens prontas, você não tem tempo para pensar. É assim ou não é? E aí a gente vai se perdendo. Irmãos, guarde uma coisa que eu vou dizer a vocês. Deus abençoa o estudioso. Amém? Porque durante muito tempo foi imposta para nós uma visão de que não era bom estudar. Porque estudar era perigoso, gelava, esfriava, matava e todos esses verbos estranhos que se colocavam para a gente. Só que a gente, com o tempo evoluindo, a gente foi aprendendo que é o contrário. Estudar liberta. Deus abençoa o estudioso. Por isso que eu coloquei aquela frase ali, ó. Jesus morreu para matar nossos pecados e não a nossa inteligência. Não é verdade? Tem pessoas que acreditam que ser cristão é dar vazão a uma burrice existencial o tempo inteiro. Eu não posso ler, ou pior, eu só posso ler a palavra. Quem diz isso geralmente não lê a Bíblia. Sabe como é que você identifica quem não lê a Bíblia? Pelos erros de português. Porque se você lê a Bíblia, você aprende a falar um português até mais rebuscado do que hoje, porque a Bíblia tem um português clássico. Não é verdade? A não ser que você pegue a famigerada Bíblia viva. Mas se você gostar de uma Bíblia mais clássica, você aprende, irmão. Eu conheço casos na igreja de irmãos que aprenderam a ler através da Bíblia. Olha que maravilha. Não é verdade? O pai do pastor. Se nós soubéssemos, se nós fôssemos uma igreja que lesse mesmo a Bíblia, irmãos, isso já seria maravilhoso. Só que eu vou chutar, mas 80% do nosso povo nunca leu a Bíblia inteira pelo menos uma vez. É verdade ou não é? E aí a gente bate no peito para querer discutir a Bíblia. Ainda tem indivíduos que pegam o microfone e dizem, eu conheço a Bíblia, e nunca leu, uma única vez inteira. Outros dizem, eu sou teólogo, e não conhecem originais, grego e hebraico. Dá para ser teólogo sem conhecer os originais? Irmãos, a Bíblia, graças a Deus, não foi escrita ontem. Ela não foi escrita por Machado de Assis, por melhor que ele fosse. A Bíblia foi escrita há muitos e muitos séculos atrás, em hebraico, grego, que já nem existem praticamente como mais hoje, e que precisam ser resgatados principalmente por essa maravilha que ela é enquanto conteúdo. Olha, aliás, a palavra estudioso também vem em latim studiosus, que é uma coisa tremenda. A profundidade dela é aquele que tem um gosto por aquilo, ou seja, ele adora se alimentar daquilo. O estudioso é aquele que ama o gosto pelo alimento, pela cultura. Deu para entender? Quem é o estudioso? Aquele que tem uma fome insaciável por conhecer. Portanto, ele vai e procura. Agora, existe uma diferença gritante nos níveis do conhecimento. Existe o conhecimento por si, só que abaixo do conhecimento está um negócio chamado informação. É o primeiro nível. E hoje é o que a gente mais tem, informação. E a informação é perigosa, porque ela causa a ilusão do conhecimento. É o que eu chamo de infoxicação. É o indivíduo intoxicado pelo excesso de informação. Ele tem a cabeça grande e o corpo pequeno, não consegue pensar. Sabe de tudo, mas não ama nada. Deu para entender? É aquele tipo de gente que tem milhares de versículos na cabeça, mas não tem Bíblia na vida nem no coração. Tem informação, mas não tem vida. Uma coisa é a informação, a outra é o conhecimento, que é um pouquinho acima, um pouco mais elevado. Tem a sabedoria, que é um nível mais profundo. Existe a sapiência, que já é a excelência da sabedoria. E existe a iluminação, que aí só uns poucos abençoados conseguem chegar. Que é onde eu estou mirando, e um dia eu creio que vou conseguir chegar lá, na iluminação. Amém, irmãos? Por isso que eu coloquei uma lâmpadazinha no começo. Aprender, chegar na iluminação. Esse é o nosso princípio. O problema é que nós vivemos numa sociedade metida a expert.
Irmãos, como tem gente metida a sábio? Por isso que eu li o texto, não seja sábio aos teus próprios olhos. Tem gente que você sentar do lado dele na igreja, ele não faz nada na igreja, mas ele critica do começo ao fim. E se você der a oportunidade para ele, ele não consegue fazer nada. Já viu isso? Ele é expert em tudo aquilo que não faz. Teve um escritor que disse que o problema do expert é que quando você chama ele para fazer, ele não sabe fazer, só sabe falar sobre fazer. Não é incrível? Tem muita gente assim, você senta do lado dele e fala, o pregador errou nisso, errou naquilo, na sintaxe, não sei o que lá e tal, e não sabe nada, não é? Porque tem uma mente formulada só para falar, mas não ter desdobramentos práticos disso. É perigoso isso. Por isso que é importante a gente aprender isso, que tem gente hoje fazendo cara de gênio para nada dizer, não é? Às vezes eu vejo na televisão, o cara faz aquela cara, diz assim, eu vou dizer uma coisa, aí fala 1 mais 1 é igual a 2, pronto. Faz aquela cara imensa e não sai nada, não faz nada que preste. E tem coisa pior, seja sincero, tem coisa mais frustrante do que você sentar para ouvir um indivíduo e sair com a sensação de que ele não disse nada. E olha, irmãos, deixa eu corrigir um erro histórico aqui. Ó. Ter conhecimento não é mostrar conhecimento, é muito diferente. Você vai ver pregadores, a gente vai falar muito isso na homilética, pregadores que eles enchem a sua mensagem de termos técnicos e termos e mais termos, nem ele às vezes sabe o que é aquilo. Achou bonito, joga lá. É igual o irmão que chegou na igreja lá no Brás, antigamente, eu vou dizer a igreja que é para você ter certeza que foi histórico isso. Lá no Brás, o pastor falando sobre os porcos, deu uma ilustração sobre os suínos, o irmão achou bonito, depois deram a oportunidade para ele e disse, irmãos, temos um espírito suíno. Pastor, suíno é porco, irmão. Entendeu? Tem gente que faz isso, ele acha bonita a palavra, então ele solta a palavra. Tem muita gente que faz aquela cara, aquele estilo, toda caras e bocas e tal, para impressionar o irmão, e o irmão sai de lá falando, nossa, o cara fala demais, você precisa ver ele falando e tal. Só que você vai tirar, não tem nada. E você aprendeu o que disso? Não sei. É igual quando você vai no médico. O médico, se ele explicar a sua doença com termos de medicina, você entende? Seja sincero. Está com problema no sangue, ele começa a falar de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, e aí, como é que faz? A gente fica boiando geral, não é verdade? Por isso que é importante ter uma língua da coloquialidade. Nós precisamos aprender a fazer, antes de qualquer coisa, uma hermenêutica do lugar. Uma hermenêutica das pessoas. Para quem que eu estou falando? O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu for me meter na área do direito, não vai sair nada. É preciso aprender a ter um senso de lugar, onde eu estou. Porque gente metida não sabe nada. Amém, irmãos? Quando você escutar um indivíduo falando, cheio de querer, principalmente falando de si, porque tem gente que é tão metido que só fala de si. Teve um professor que ficou 40 minutos falando de si, numa conversa com outro. Depois ele parou, olhou para o cara e falou, vamos falar de você? Você já leu meu último livro? Né? Tem gente que faz isso. É a ideia de falar de si. Estamos falando só da gente. Só que, é o que eu coloquei ali, aprender. Só é possível com o combustível da humildade. Irmãos, por que humildade? Porque quando eu aprendo a dizer que não sei, é que eu estou liberto para começar a andar. E o pior, quanto mais antiga a igreja, quanto mais anos de história, mais difícil fica se libertar do sei tudo. É difícil isso. Por isso que é importante aprender logo de cara. Eu não sei, eu estou... E olha, é a fórmula socrática. Sócrates, eu sei que nada sei. Vocês sabem de onde surgiu essa expressão? Sócrates foi um grupo de alunos dele, foi conversar com o oráculo de Delfos, que era o profeta, vamos dizer assim, da época na Grécia. E perguntaram ao profeta, quem é o homem mais sábio de toda a Grécia? E o oráculo respondeu, Sócrates. Então eles correram para Sócrates para saber por quê. E Sócrates respondeu, porque eu sou o único que sei que nada sei. Entendeu? Eu não sei. Enquanto eu não sei, vou procurar saber. A nossa premissa nessa escola deve ser essa. Eu não sei, por isso eu estou aqui, estou tentando aprender uma coisa a mais todo dia. A Clarice Lispector escreveu assim, aquilo que eu não sei é a minha melhor parte. Aquilo que eu não sei é a minha melhor parte. Hoje, eu vou convidar vocês para um passeio na arte, na história. A gente vai viajar um pouco aí, pode ser? Estão dispostos a viajar comigo? Sem bagagem nenhuma? A humildade é deixar as bagagens, né? Viajar livre. Eu quero que os irmãos entendam que existe arte fora da igreja, existe mentalidade fora da igreja, existe liberdade fora da igreja, porque se eu não conheço lá fora, eu não posso levar nada para lá. Não é? Muitas igrejas não conseguem pregar o evangelho porque estão tão descontextualizadas que vivem alienados. Nada mais brasileiro do que um assembleano alienado e feliz.
né? Ele fica aqui dentro das quatro paredes, glorificando a Deus, implantando fogo e tal, e não consegue entender o que acontece lá fora. Chega lá fora e não tem conversa com a pessoa, porque o mundo dele, aliás, não vive no mundo, ele vive no céu. Então o céu dele não tem desdobramento no mundo do homem. Se ele não conhece o mundo do homem, que diferença ele vai fazer com as pessoas? Eu quero que as nossas aulas sejam ambientes de libertação. Numa aula fantástica, o aluno toca o céu. Ele se sente livre. Tomara que essas aulas façam você sonhar com o próximo sábado. Tá bom? Com as próximas aulas. E aí a gente vai crescer. Vamos ver se eu já me entendo com o esquema aqui. Olha lá. Primeira coisa.